Olá, graça e paz, continuando com o nosso devocional de hoje, falando sobre unidade versus união. E nós citamos o texto de Gênesis 11, versículo 5 e versículo 6, aonde o Senhor, no versículo 6, liberou uma das chaves mais poderosas da terra para os homens. E nesse texto, o Senhor fala que eis que o povo era um e todos tinham uma mesma língua, né, uma mesma linguagem, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. Então, mesmo se tratando aqui de um texto em que o Senhor interfere, o Senhor desce para liberar essa chave poderosa aí. Esse texto era um texto falando de uma coisa totalmente contrária do ser humano que eles estavam fazendo ali naquele momento. Eles haviam se deixado ao Senhor, né, e voltado-se para a idolatria, para a feitiçaria, para a astrologia, e enfim. Os textos para comprovar isso tá em Isaías 47:12, em Êxodo 22:18, falando desse distanciamento do povo, em Deuteronômio 18:10, enfim. O certo é que, mesmo intervindo em uma causa em que o povo estava contra Deus, Deus desceu para ver a unidade daquele povo. E o Senhor liberou essa chave falando o seguinte: olha, como eles estão em unidade, né, de linguagem e de propósito, não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Ou seja, tudo que eles estão fazendo, eles vão conseguir porque eles estão em unidade. Mesmo para fazer algo contra Deus, para lutar contra Deus, para não depender mais de Deus. Mas o Senhor reconheceu, ou seja, o Senhor veio para legitimar, né, e falar que aquela unidade de linguagem, de propósito daquele povo, levaria eles a conseguir o intento que eles estavam querendo fazer. Ok? Então, nós estamos falando, né, nesses devocionais sobre unidade e união. E qual é a diferença? A diferença é que, para chegar a uma unidade, precisa haver uma unidade mesmo, ou seja, se tornar um em linguagem e em propósito, ou seja, precisa falar a mesma língua. E com relação a esse texto, a Bíblia vai dizer que Deus desceu e confundiu as línguas deles. Colocaram ali várias línguas, né, no meio do povo, e foi ali que surgiu ali, né, a diversidade de etnias, de línguas. Então, veja só, não ocorreu a construção da Torre de Babel porque o Senhor interviu naquela unidade e naquele propósito daquele povo, porque senão eles conseguiriam, diz o Senhor nesse texto de Gênesis 11:6. Então, veja só, a diferença é isso. A unidade, ela te leva a uma junção tão forte que ninguém poderá parar, porque se tornou um. Unidade é porque se tornou um. E a Bíblia, no decorrer da palavra, ela vai trazer vários ensinamentos falando sobre esta unidade, né? Falando sobre a unidade de pensamentos, de propósito, de linguagem. E na vida, nós precisamos ter essa junção, né, de pessoas com o mesmo propósito, com a mesma linguagem, com o mesmo pensamento, para que possamos ser um, para que possamos construir impérios. E a própria palavra de Deus diz que Deus ele se entra, né, no meio, e ele valida as pessoas, por exemplo, que se reúnem em nome dele. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 18, vai dizer, mais especificamente lá no versículo 20, vai dizer que porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Ou seja, essa unidade entre
2 ou 3 pessoas, vai se tornar uma validação muito forte para que o Senhor esteja no meio dele, desde que estejam reunidos em nome do Senhor. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor vai estar ali. E existe também outros textos de João, no capítulo 17, falando sobre essa questão da unidade, e o próprio Jesus validando isso e trazendo essa realidade em oração com o Pai. Lá em João 17, versículo 21, ele vai dizer: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Jesus orando ao Pai, ele estava rogando ao Pai que todos nós, todos aqueles que se achegassem a Jesus, pudessem ser um com ele, como Jesus era um com o Pai. Por quê? Porque esta unidade se tornariam eles unidos para sempre, ok? Então, quando há unidade, não haverá mais divisão. É algo sem volta, não haverá mais divisão. E enquanto forem só união, aí sim poderá haver separação. No devocional anterior até citei sobre o exemplo do saco de laranja, que é uma união de laranjas, e falei sobre o suco da laranja, que se tornou uma unidade. As laranjas que estavam unidas em um saco se uniram, e se tornaram uma unidade em um suco, enquanto laranja poderiam ser separadas, enquanto unidas dentro de um saco poderiam ser separadas. Agora que se tornaram suco da laranja, se tornou uma unidade, e aí não haverá mais separação. Então, que sejamos um com o Pai, como o próprio Jesus orou, para que não haja mais separação entre nós e Deus, para que nós não viemos nos desviar, mas desvincular, porque quando nos tornarmos unidade com o Pai, aí já era. Somos de Deus, estaremos para sempre com Deus, tanto na terra como no céu ou em qualquer dimensão. Ok? Deus te abençoe e façam todos um excepcional dia.